Tudo bom? Aqui é o Mr. Dragon e a Verônica Félix. E hoje falaremos sobre uma das dúvidas principais para quem vai se dedicar a aprender a dançar bem. E vamos começando com uma pergunta que é: qual é o tempo mínimo que eu devo me dedicar ao DS3? Uou, que legal! Mas fala aí, o que é o DS3? DS, o que é DS? DS. Então, para quem não sabe, D, danço, S, sim, e 3 porque são 3 ritmos. Quais são eles? É o forró, o samba de gafieira e o zouk. Caramba, então tipo, não é só um sabor, é quase que uma salada de fruta de sabores para cada temperamento, para cada lua ou humor, vamos dizer assim, né? Pô, legal. Então, qual o tempo mínimo que eu preciso me dedicar para conseguir aprender a dançar? Nossa proposta é bem legal, é bem interessante. É assim, eu aprendo a dançar um ritmo, o que eu faria em um ano na escola, por exemplo. Antes eu projetava 2 anos de aula para um aluno sair de sem saber nada para iniciado, entrar em iniciante, fazer um módulo de iniciante todo, ir para intermediário, para depois ir para avançado e aí talvez passar para masterclass, que é a classe de alunos mais evoluídos, aí passa para a parte coreográfica, enfim, uma série de coisas. Hoje o que a gente fez? Pela oportunidade de fazer os programas individuais, cada um organizar o tempo e fazer a coisa acontecer de uma forma mais efetiva, a gente fez um planejamento para acontecer 1 ano de dança em 1 mês. E aí vem a pergunta, é possível? Se é possível, é possível? E quanto tempo que eu preciso me dedicar? É uma pergunta interessante também. E eu vou começar contando um episódio que aconteceu comigo com a Verônica. A gente recebeu um convite, na verdade eu recebi um convite de um amigo para participar de um evento. Legal. Com aproximadamente 1 mês eu ia dançar no evento, um prazo de 1 mês para dar aulas. E até então não falei que ia levar show. Aí foi quando mais ou menos a época que eu conheci a Verônica, eu falei: Verônica, então, vai ter esse evento e tal, você tá afim de dançar comigo? E isso era 1 mês antes, se eu não me engano, né? 1 mês antes. Era 1 mês ans. E ela ia dançar um ritmo que ela não sabia e eu já dançava esse ritmo. Não foi o ritmo que eu trabalhei a maior parte do tempo, que é, para alguns que não sabem, eu passei 9 anos ensinando samba de gafieira, zouk e forró na Holanda, em Amsterdã, e em outros países mais próximos, ao redor do mundo, em alguns eventos diferentes. E ela aceitou esse desafio de pegar e preparar um show, olha a surpresa, que eu ia fazer a surpresa para quem tinha me convidado também, que eu ia... E detalhe, eu, né, como brasileiro, enfim, ainda mais aqui do Centro-Oeste, eu apenas dançava forró. Só dançava forró mesmo, passava por exemplo, uma Globeleza na TV, eu tava lá dançando, imitando, mas assim, eu sempre gostei da dança de salão. Por influência, assim, minha mãe também, ela sempre gostou de dançar, nunca se aprofundou, meu pai é outro também, que inclusive aprendeu com ela, né? Caramba, então a sua mãe ensinou. Isso. Deu ali os primeiros passos do seu pai. Exatamente. Porque agora meu pai dança mais que minha mãe ainda. Caramba, olha aí que legal. Influência positiva. Criou um molejo que não tinha antes e agora dá, qualquer um. Que massa. Mas então, eu só dançava forró mesmo, em casa, todo fim de semana tinha festa, vira e mexe tinha um aniversário, a gente dançava um forrozinho 2 pra lá, 2 pra cá, dava um giro básico. Então, forró, até então, naquela época, você considerava o forró zona de conforto, tranquilo, fácil de fazer e tal. Exatamente. E sendo que eu nunca tinha feito nada antes de dança de salão, nunca frequentei nenhum baile realmente de dança de salão, nunca tinha frequentado uma escola de dança.
Era bem popular, um movimento bem popular, bem natural, bem solto, assim. Exatamente. Para vocês terem ideia, eu nem sabia que tinha aqui na região. Fui saber bem depois, assim que eu comecei a faculdade mesmo. Da hora. E aí a Verônica, então, aceitou esse desafio. Tinha essa noção, tinha esse know-how aí bem tranquilo, bem popular, bem natural, bem solto. E aí, do nada, nesse workshop que eu dei na Unip, que a gente teve o primeiro contato, né? Exatamente. Um pouco depois eu fiz o convite para ela. No workshop foi na semana da educação física. Foi. É porque, assim, para quem não sabe, na faculdade, todo curso tem uma semana da, por exemplo, enfermagem, semana da educação física, né? Isso chegando no final do semestre. Tem um evento. Uhum. Isso é universal, tem para todos os cursos. E aí teve esse evento na educação física, tinha várias programações, e aí eu tinha que me inscrever para uma delas. Por mim, eu tinha me inscrito em vários, né? Mas quando eu vi dança de salão, meus olhos até brilharam assim, como se fosse amor à primeira vista. Eu vou me inscrever nesse aqui, cliquei, pus meu e-mail lá. Já estava conectada, né? Já estava alinhada, com a mente direcionada e não sabia o que estava por vir. Não, nem sabia que ia ter esse evento, pra ser bem sincera, não sabia. E aí, os alunos do 8º semestre, que já estavam se formando, geralmente eles têm que fazer um evento no final do semestre. E esse foi um deles. Aí tá, escolhi dança de salão e eu entrei num salão bem grande, que foi onde a gente se conheceu. Legal. Isso, um salão bem grande, branco, com as janelas atrás. E Eu foram lembro. muitos alunos mesmo, acho que tinha uns, não sei quantos, mas eram muitos alunos. E aí... 50 pessoas por aí. E o salão era um bem círculo grande. bem grande, com muita gente. Uns 25 casais por aí, algo assim. Ah, por aí, exatamente. E aí eu tava no meio lá, né, da galera, e aí ele já começou a fazer, tipo assim, um mix, né, mostrou um pouco de cada ritmo, e logo depois, lá pro final do evento, ele falou do evento, que ia ter, né, do Latinos em Evidência, e ele falou, vai ter esse evento, vai ser bacana, não sei o que, aí tinha uns cartõezinhos. E aí... Fizemos uma foto, todo mundo segurou a dama, fez um cambrê e tal, fez uma coisa bem legal, que foi até marketing pro evento, né? Isso! Aí tava lá, ele tirou a foto, e pra gente ter o acesso à foto, tinha que entrar lá no Instagram e tal, pra poder... Eu passei o link, já falei, Instagram, quem quiser ter, eu vou postar e tal, tá aqui. E aí eu falei, não vou perder, né? Porque eu tô assim na dança de salão, uau, chique e tal. Nunca entrei num evento desse, eu vou pegar a galera foto e vou toda postar. fazendo pose de dança e tal. Eu falei, eu vou coisa tirar a bem onda legal. bem aqui. Falar que eu tava num evento de dança de salão. E assim foi feito. Aí eu fui lá, entrei, segui ele e peguei a foto e postei. Aí logo um pouco depois a gente começou a se falar no direct, né? Conta Aí mais. já fiz o contato e falei, então, vou fazer um evento, não sei que tipo de vibe que foi, que atração que foi, ou tipo assim, eu acho que eu olhei pra Verônica e eu falei, essa pessoa tem um perfil legal para me levar para esse desafio, porque é muito fácil para mim, por exemplo, que já danço há muitos anos, já fiz várias coreografias e tudo mais, simplesmente chamar uma dama que já sabe fazer tudo, que já está pronta. Falei, não, quero fazer um desafio, vou chamar uma dama que talvez nem conheça o que eu estou disposto a fazer nesse evento, nesse ritmo que a gente vai dançar. Eu fiz o convite para ela e não sei o que aconteceu com ela nesse dia, ela tava assim, tomou a pílula da coragem e aceitou o desafio. Eu falei, ou é agora ou é nunca. Um mês, o espaço que ela tinha era um mês. Para falar do tempo, a gente está usando esse exemplo que é a necessidade de estar pronto para um episódio, seja uma festa, um aniversário, um lugar que você quer mostrar o que você aprendeu, uma festa de formatura, no evento familiar,
um fim de semana com a família. E no meu caso foi um evento assim que era um desafio muito maior do que só uma festa de família. Foi mais pressão, foi bem mais tenso. Foi bem mais tenso, porque assim, era um evento com vários profissionais da dança que já dançavam há bastante tempo. E eu ia lá e mostrar, né, o que eu aprendi para todo mundo. Não, além dos profissionais, tinha os outros alunos dos profissionais. Então, tinha muita gente nesse evento. Então, assim, o desafio foi ainda maior, foi assim, tipo, sob pressão mesmo. Imagina, se eu conseguir, sob pressão, para vários profissionais, e assim, para mim pessoas. eu já dançava, então eu já dançava, vamos supor, já tinha uma reputação, já tem uma reputação no meio da dança e tal, então o meu desafio era só, vou levar a Verônica, a gente vai fazer uma proposta dentro do que é possível ser feito e vai seguir essa sequência e é isso que a gente vai levar. Independente de ser uma coisa realmente feita em um mês, feita rápida até, porque é um evento internacional, uma apresentação, onde alguém que já tinha anos dançando chamou alguém que, tipo assim, literalmente caiu segurando paraquedas e entrou na situação. Só que o legal disso foi, beleza, eu sei que para ela vai ser um desafio forte e eu quero chegar e me desafiar também. Aí acabou que eu montei uma outra coreografia em um ritmo que eu nunca tinha apresentado e fiz um solão que foi difícil, eu tive que me esforçar, ao mesmo tempo que a gente estava coreografando uma coisa, eu passei para fazer uma área que eu não dominava no sentido de fazer coreografia, de construir algo com isso daí. No mesmo evento, lembrando que no mesmo evento. No mesmo evento. Em um mês também. E onde a gente quer chegar com essa observação, com essa história que a gente vivenciou, que foi, sei lá, a inspiração que a gente teve, mas a gente pegou... Não vem que eu não consigo nem explicar, porque foi... Então, onde eu quero chegar com isso? Qual é o tempo necessário, por exemplo, para a gente conseguir fazer essa parada acontecer... A gente treinou bastante, foi tipo o quê? 3 vezes na semana? 2? Quantas mais ou menos? Acho que era 3 vezes de tarde. Pelo menos umas 3 vezes na semana. E aí eu também tinha que treinar o meu solo. Então eu acho que eu treinei uma média de umas 10 horas por semana, porque eu montei um solo do começo até o fim, numa área que eu não dominava. Estava montando algo com ela, ao mesmo tempo vendo roupa, música e tal, para a gente poder dançar. E a carga horária, vamos supor assim, eu coloquei lá em cima, porque eu queria chegar nesse um mês e fazer uma coisa legal. Então é natural, se você está sob demanda, se você gerou um objetivo, o natural é acelerar mesmo, ir para cima e colocar mais horas. Para aprender no dia a dia de uma forma legal assim, eu diria o mínimo 2 vezes por semana, do jeito que a gente vai mostrar o programa, aí você vai ajustando, vai medindo como é que está o tempo, se está tendo velocidade e tal, como é que vai, segura, acelera, põe mais tempo, mas 2 vezes por semana. 3 já fica legal. Bem melhor. Morando na Holanda, eu percebi que eles tinham uma cultura diferente no Brasil. Por exemplo, as aulas aqui no Brasil geralmente tendem a ser segunda e quarta, ou segunda, quarta e sexta, quando são 3 dias, terça e quinta. Normalmente terça e quinta, não há o costume de estender. Sexta, sábado e domingo, normalmente aulas de 2 horas seguidas, num curso regular. Os cursos que eu dava aqui no Brasil geralmente tinham esse formato. Eu acredito, voltando lá na Holanda. Na Holanda é 1 hora por semana. Normalmente 1h30, é um pouco mais de tempo do que 1 hora. 1h30, 1h45, se for 2 horas, para dar um espaço das pausas e tal. O que eu acho que é assim relevante? Mínimo 2 horas, uma média boa. 3 horas, ou seja, 3 vezes por semana, e
Daí para cima já começa a entrar numa fase de realmente de lucro, de acelerar para chegar lá mais rápido ainda, e vai de cada um. Eu acredito que o que é importante para a gente, o que a gente quer fazer, por mais que a gente faça pouco, é importante fazer todos os dias. Isso, que é importante para você, se você quer conseguir alguma coisa, uma coisa inovadora que você não tenha feito antes, você tem que dedicar tempo, né? Boa, Verônica, porque assim, existe aquela questão multitask. Tenho 1001 funções, eu faço isso, faço aquilo, eu sou uma pessoa que faz um monte de coisa. A grande realidade, nesse sentido, é o seguinte: quando eu estou aprendendo alguma coisa, o ideal é eu colocá-la na área de trabalho, na minha frente ali, e colocar energia para aprender. Eu coloco energia, intensifico. Quando eu domino, eu estabilizo. Por exemplo, você está tirando a carteira, aí tem que aprender a baixar o vidro enquanto dirige, passar a marcha. Na fase inicial desse processo, eu lembro que acho que até uma suadeira me dava para mexer no vidro e fazer aquela coisa toda, porque eu não dominava. Então ele estava na minha área de trabalho ali, eu estava tendo que dedicar bastante foco e atenção. O meu maior medo é apagar o carro assim, no meio do nada. Ou apagar o carro, Nossa, não ter uma noção do pé e tal. Então vai uma atenção incrível para aquilo ali. Só que o que acontece? Eventualmente, quando você avança um pouco mais na prática, já fica mais fácil passar uma marcha, talvez até tomar uma aguinha, fazer uma coisinha a mais. Antes do motor pensar em apagar, você já acelera um pouquinho, ou tira a marcha, vai controlando ali, e isso fica natural, aí passa a ficar mais fácil. Então vamos supor, na fase inicial, quando eu me proponho a aprender a dançar ou a masterizar um ritmo, existe uma sequência de ideias que devem ser observadas. Vou trabalhar duas hoje para a gente ficar no tempo que a gente tem para conversar. Uma é a característica do ritmo. Por exemplo, tem um ritmo que ele é um pouquinho mais solto, mais pulado, demonstrando ali aquela elevação para cima e para baixo, como se fosse uma alegria, alguma coisa assim. Tem alguns ritmos que vão demandar uma suavidade, como se fala no Zouk, o caminhado do astronauta, aquela coisa já vai ser mais leve, o superior ele é mais firme, e com movimentos mais alongados e tal. Já tem outros ritmos que vão ter características de acentuações mais precisas. Por exemplo, na própria gafieira tem o gancho, outro movimento é o facão, a tesoura, peão. Então são elementos, até na própria forma de chamar os passos, eles já têm uma tendência mais afiada, ou seja, sharp, um pouco mais acentuadas. Então, entender essas características facilita essa primeira fase de entendimento e de implementação do corporal no ritmo. Segunda, as regras. Tem contagem, cadência musical, interpretação ali, mesmo que na fase inicial um pouquinho ali, daquela noção musical, como que eu vou trabalhar numa introdução, como que eu vou numa percussão fluente, aí já tá bom, já é o suficiente para a primeira fase. Mas até dominar essa primeira etapa, natural, demanda um pouquinho de foco e dedicação. Depois o processo começa a ficar mais natural, porque aí você já tem ali a ideia, uma noção do que é o ritmo, como soltar o corpo, como trabalhar dentro do ritmo. No mais, a gente começa a adicionar movimentos e efeitos para ir colocando uma beleza, um charme, uma coisa a mais. O estilo para dama e o estilo para cavalheiros. Mas, nessa primeira fase, vai da disponibilidade, lógico, de tempo de cada um. Tem gente que já tem uma rotina e tal, tudo mais, e aí ela é bem puxada, mas no meu dia a dia, nos meus anos de vida, eu presenciei pessoas se dedicando até nessas situações, que elas já tinham bastante tempo. Na verdade, tem um amigo que costuma falar,
Até se eu vou trabalhar com alguém e tudo mais, ou eu vou contratar alguém, eu prefiro contratar quem está bem ocupado, porque normalmente quem está bem ocupado tem tempo e consegue fazer as coisas. Então, se você está bem ocupado, é um bom sinal. Se você tem tempo livre, você já faz isso com um conforto danado, uma suavidade, uma alegria, melhor ainda. Porque você pega e monta uma sequência, um cronograma, né, o schedule, o timetable, a tabela de tempo, e como a gente faz, e aí já deixa tudo programadinho. Hora tal vou fazer isso, hora tal vou treinar isso aqui. O ideal para os nossos alunos é ver o conteúdo que a gente passou todo e já ter uma ideia do que vai estruturar, qual ritmo vai começar primeiro. Para ser um DS3, uma DS3, um casal DS3, é necessário o quê? A masterização dos 3 ritmos. Eu posso ser um Danço Sim nível 1, um nível 2, mas para chegar ao nível 3, esse jogo, esse desbloqueio de fase, vamos dizer assim, é conseguir chegar nesse ritmo. O que é legal é que ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a dançar, vamos estar trabalhando no desenvolvimento pessoal, interpessoal, algumas inteligências, saber mais sobre os efeitos que a dança tem sobre a nossa parte orgânica, o nosso corpo mesmo, e trabalhar algo que vá levar a algum lugar. Por exemplo, a gente tem esse lema de não simplesmente dançar por acaso, mas ter um direcionamento. Pô, eu quero fortalecer uma parceria, eu quero melhorar o meu relacionamento. Então, para melhorar qualquer coisa, nós acreditamos que o primeiro passo é intencionalmente implementar coisas que contribuem para melhorar. Por exemplo, eu tenho uma plantinha, aí eu peguei e fui lá no quintal ou na rua e tal, arrumei uma terra, uma areia. E eu já percebi que aquela terra não tem, sei lá, fragmento de folha, o suficiente ali para adubar. Eu coloco a planta lá, ela fica ainda meio capenguinha, tá? Ela tá meio ali sofrida e tal, não vai para frente. Eu coloco até água do jeito certo e tal, não vai. Então o que eu posso fazer? Preparar uma biomassazinha, um adubo, coloco um adubozinho, começo a molhar. Eu percebo às vezes os resultados nas plantas que eu faço isso, tipo na mesma semana. Uma vez eu tinha umas mudinhas de manga e elas estavam lá tipo, beleza, estamos aqui e tal, avançando bem pouco, mesmo molhando. Aí eu peguei e coloquei o adubo. Na mesma semana, acho que foi tipo questão de 4, 5 dias depois, elas começaram a brotar, brotaram muito rápido e surgiu umas folhas como se fossem mais avermelhadas, longas assim. Então ela realmente estava precisando daquele alimento, daquela nutrição. Então, seja um relacionamento afetivo, amoroso, de um casal, de namorados, nós falamos que estamos nos conhecendo, às vezes a pessoa está se conhecendo e tal, e aí quer fazer alguma coisa legal juntos. Então o DS3 é uma proposta muito legal para isso. Começar a dançar e tal. Existem inúmeras formas de fazer algumas coisas. Algumas vão ser mais eficientes em certos casos e outras menos. Então acredito que para melhorar, o ideal é isso. É dar o direcionamento intencionalmente para algo que a gente entenda que é a melhora, que é o adubo, que é o crescimento, que é o florescer, que é colocar água no vasinho para a planta ficar legal. E a dança, ela tem um papel muito interessante. Por exemplo, eu estou treinando com a Verônica e às vezes eu estou observando ela. Eu estou observando e tem detalhes que eu observo nela, característicos dela e tal, o jeito de ser, de falar, às vezes atributos físicos e tudo mais, e eu falo, pô, que legal. E eu tô vendo isso porque eu tô dançando, aí eu tô contemplando, uma posição. Eu tô sabendo disso agora. Eu só pensei, mas eu ainda não tinha falado pra ela. Inédito, hein? Nem pra mim me falar essas coisas, olha só, tô descobrindo isso agora. Mas eu elogio.
Eu faço elogios. Com certeza. Elogios eu faço com frequência. Isso, mas essa análise aí não sabia, não. Mas por termos essa frequência de treino, aproximadamente nós treinamos todos os dias. Alguns dias mais de uma vez. Mesmo que em menos tempo. Tem algumas épocas que a gente fala, vamos treinar meia hora, sempre, depois das refeições, aí a gente segue esse roteiro. A gente muda, às vezes, não, vamos treinar uma hora tal, vai depender dos ajustes e a gente vai sempre adaptando. Às vezes você fica até chateada de mudar o cronograma. Eu me sinto desorganizada. Mas eu acredito que o principal é fazer o cronograma. Se semana que vem eu vá melhorar o cronograma, eu vou melhorar uma coisa pronta, eu só vou otimizar. Então fica a dica. Se em 3 dias você precisa mudar o cronograma, perfeito. Você fez uma coisa, você gerou uma organização e agora você faz ajustes nessa organização. Pode ser que seja necessário mudar, mas eu acredito que essa mudança de horários e tudo mais é algo positivo, desde que venhamos fazer um reposicionamento que leve na direção da continuidade do objetivo. Isso, e você que está aí com a gente, que realmente almeja saber dançar, aprender a dançar, talvez até um ritmo que você não esteja acostumado. Tem muitas pessoas que pensam assim, poxa, samba de gafieira. Olha assim um vídeo de alguém dançando, fala assim, caramba, eles dançam demais e tal, nossa. Que nem eu vi em alguns comentários aí. Eu só não danço assim porque eu não tenho essa parede. Eu não danço assim porque eu não tenho esse macacão branco. Eu vi nos comentários aí. Mas a questão vou contar um segredo aqui. Inédito também. Você fala uma coisa inédita, eu vou falar outra coisa inédita. Não vai ficar para trás. Não, eu não. O segredo é a palavra organização. Por que organização? Sem organização, acredito que a gente não consegue fazer nada. Já chegou a ter dias, agora na pandemia, que assim, eu chegava no final do dia assim, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz assim para me renovar, para me reinventar, para fazer a diferença na minha vida, não a curto prazo ou para estar melhor amanhã do que eu fui hoje, tipo assim, né? Isso. Pensando até a longo prazo também. Poxa, tinha dias que chegava assim no final do dia eu me sentia chateada. Eu falei, poxa, poderia ter feito mais, algo diferente, né? Na minha própria vida e tal. E assim, isso me levou a refletir na questão da organização. Por exemplo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e aquilo, né? Para você conseguir fazer tudo. Tem gente que fala assim, poxa, eu não tenho tempo para isso tudo, né? Às vezes já tem uma rotina, já tem um trabalho de tal hora a tal hora, chega a estar cansado, né? Aí tem aquela rotina, café da manhã, vou pro trabalho, aí depois tem o horário de almoço, volto pro trabalho, tem gente que não volta, tem gente que, né, fica em casa, trabalha meio período. Mas, por exemplo, por que não pegar uns 15 minutinhos do dia? Sim, 15 minutinhos todos os dias na somatória. Dá conta? Sonho de matemática. 7, vamos lá, vou tentar acertar aqui. 7 dá 70 minutos, se somarmos os 10. Eu sou da humanas, tá? E se somarmos os outros dá 35 minutos, então vai lá, 105 minutos eu acho. 105 minutos. 105 minutos na semana. Esse negócio da matemática também me dei. Dá quase uma hora e quase 2 horas, né? 1h45. Isso, mas assim, imagine, 1h45 minutos. Quase 2 horas por semana. Já tá no caminho. Ótimo. Tem gente que vai falar assim, criando um hábito diário, que talvez é mais poderoso. Isso, exatamente. Tem gente que vai achar que, nossa, tá um tempo bom. Tem gente que vai falar assim, é pouco tempo. Tem gente que vai falar isso. Só que 1h45 minutos é melhor ou pior do que nada? Nada já negativou total, né? O tempo passou e não... E não fez. Porque teve dias que eu cheguei a essa conclusão. Por que eu não fiz isso? Talvez se tivesse feito isso. E o legal da dança é que a dança, ela não se aposenta. Aprender a dançar, é lógico, se for, sei lá, uma coisa bem loucona, tipo
os b-boys que pulam e tal, e já cai com a cabeça, e já cai no escorpião lá e tal, aqueles movimentos bem acrobáticos, talvez sim, tenha algum tempo, apesar de eu ver algumas pessoas fazendo uma idade mais avançada. Mas a dança ela não se aposenta, a dança 2 ela não vai se aposentar. Enquanto o dançarino, a dançarina, os casais estiverem vivos, eles terão condição de dançar, de se divertir dançando. Pois é. E essa questão que eu, voltando, né, da organização. Eu mesmo, visto que eu queria um objetivo, queria melhorar nisso, naquilo outro, eu fiz um cronograma. E é uma boa ideia que a gente pode estar compartilhando aqui com vocês, de fazer, por que não fazer um cronograma? Né? De manhã, eu tenho, tipo assim, coloca as coisas que você já faz no dia a dia e os tempos disponíveis. E se organiza. Na nossa turma, a gente disponibiliza inclusive os modelos de cronograma para se organizar. o aluno se organizar e conseguir ter esse planejamento. Favorece bastante. Por exemplo, às vezes eu estou com uma coisa na cabeça e aí eu passo muito tempo no telefone vendo coisas relacionadas àquilo e tal. E se eu já planejei, principalmente a 2, a gente planejou o treino e tal, ela, porque ele tem o cronograma dele, aí eu tenho o meu e nós temos o nosso, as coisas que a gente faz juntos. E o nosso cronograma, ele tem essa... ele é cruzado, né? Porque em parte tem coisas que a gente faz juntos e algumas coisas a gente faz separados, mas em alguns eventos eminentes, em alguns momentos específicos, a gente sincroniza as coisas que a gente vai fazer juntos. E pelo que a gente tá vivenciando, dá super certo. Porque é uma dica que a gente está fazendo e está aqui compartilhando com vocês. Está funcionando. E uma frase que mexeu muito comigo, que eu li esses dias atrás, é: melhor você fazer, mesmo que seja assim, mínimo, ou que seja... empurrando com a barriga. Isso, que você acha que assim tá mal feito. 2 músicas, ali, 6 minutos por dia. Exatamente. Melhor você fazer esse mínimo imperfeito do que o não feito. E tá ali regando diariamente a plantinha, entre aspas, né? No nosso caso a gente realmente tem uma hortinha. É um exemplo, mas a gente também tem a horta. A gente realmente cuida das plantas. Quem tem horta em casa aí, nem que seja assim, uma pequenininha, assim, no quintal de casa mesmo, sabe os efeitos dos cuidados quando você rega e quando você deixa de regar. Você rega intencionalmente. Então, se a planta recebe a água intencionalmente, ela fica viva, a relação, os treinos de dança, as outras áreas que colocamos na categoria de importante e que entram no cronograma também, colocar no cronograma significa que é importante e tem até horário para ser feito, então isso ajuda bastante. Então, intencionalmente eu coloco água na planta para ela continuar viva, para ela continuar com as folhas bonitas. Então, intencionalmente eu coloco energia, tempo no relacionamento, no diálogo, nos treinos de dança, no projeto que eu tenho para fazer dançando, e aí vai se tornando algo mais evidente. Ainda que eu comece treinando nos primeiros momentos 5 minutos por dia, até conseguir chegar a tão almejadas 3 horas por semana ou 30 minutos por dia, que já seria top, já seria um avanço também, porque cria o hábito do ritual de fazer diariamente, de treinar a dança diariamente. É que nem aquele ditado: quem planta, colhe. Mas se você plantar para querer já colher, não vai adiantar. Você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que pôr energia. Tirar ali os erros, as plantas que atrapalham o crescimento e chegar a esse resultado, essa soma de horas e intenções, atenção, treinamento, planejamento, intencionalmente na direção da realização desse objetivo, que é conseguir implementar na sua rotina o DS3, aprender a dançar esse ritmo, conseguir fazer o que é feito em 1 ano normalmente, o que antes eu mesmo desenhava para 1 ano, 2 anos com o aluno, em 1 mês.
E o legal de ter 3 ritmos é que dá para ensaiar no primeiro e do segundo e o terceiro já tem metodologia, tem contagem, musicalidade, noções. Já vai estar mais acostumado com essa questão da contagem, da dança em si. Para concluir, é isso aí. Qual o tempo mínimo que eu preciso dedicar para conseguir fazer essa transformação que vocês estão falando? A gente ficou aí com a opção mínima, 2 horas por semana, 5 a 15 minutos por dia. Uma opção mais interessante, daí para frente fica melhor ainda, 3 horas por semana ou meia hora por dia, talvez até um pouquinho mais, mas temos consciência que esse passo a passo de implementação ele pode ser importante e ele pode ser mais eficiente do que começar com muita coisa de uma vez. Eu sou Mr. Dragon. Verônica Félix. Valeu, galera. Danço sim.